O tema da nossa reflexão de hoje é não desista. Guarde isso, não desista. Vamos ler em Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 25, que diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E acontecendo que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à porta direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Guarde isso, meu irmão, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho, e a minha mulher de avançada idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhou-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida. E agora, Senhor, que ela seja aplicada aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto fala que Zacarias, ele era o quê? Ele era um sacerdote, e Isabel também era de família sacerdotal. E logo no início do texto falam o quê? Que eles eram justos, irrepreensíveis diante de Deus. Eles eram obedientes de coração, por isso eles foram chamados justos. E o texto vai falando de muitas coisas da vida de Zacarias, mas fala de uma situação que ele viveu a respeito da oração que ele fazia a Deus. Mesmo não tendo a sua oração respondida, ele continuava servindo ao Senhor. O anjo fala isso. A sua oração foi ouvida pelo Senhor. E ele estava onde? Servindo no templo, como sacerdote. Eles, tanto Zacarias como Isabel, não fingiam seguir as leis de Deus, diferente daqueles líderes da época que foram tão confrontados por Jesus pela hipocrisia de falar que conheciam as leis, mas não faziam exatamente o que as leis mandavam que fosse feito. E Zacarias não, Zacarias era obediente, Isabel era obediente. Zacarias e sua esposa Isabel compartilhavam de uma dor. O texto fala isso.
eles não tinham filhos. E na cultura judaica, naquela ocasião, significava não ter a bênção de Deus, por não ter filhos. Imagine que para ele, sendo sacerdote, o que ele poderia pensar? Deus não me abençoou, como era difícil, algo difícil de entender, ele sendo sacerdote e Deus não tendo respondido à oração dele, lhe dando um filho que ele tanto desejava. E quantas vezes também nós, hoje, servimos o Senhor, estamos aqui na igreja, na sua obra, e muitas das vezes nos sentimos injustiçados por Deus, porque achamos que Deus não nos abençoou com algo que nós queremos muito. Oramos e muitas das vezes Deus se cala, Deus não nos responde no momento em que nós esperamos que a resposta vai chegar. E nós nos sentimos injustiçados, o Senhor não me respondeu, não vai mais acontecer. Muitas das vezes nós pensamos assim, não vai mais acontecer, Deus não vai me responder, Deus não está me ouvindo, o que eu peço ao Senhor não vai acontecer. E por vezes, provavelmente, Zacarias e Isabel pensaram dessa forma, Zacarias e Isabel, eles já eram o quê? Idosos. Nesse momento da narrativa aqui de Lucas, eles eram idosos. E eles não tinham mais expectativas, não tinham mais esperança que a resposta chegasse. Provavelmente, ao longo de tanto tempo, devem ter pedido esse tal favor ao Senhor, algo que eles queriam tanto. E nessa fase de suas vidas, já idosos, talvez eles já não pediam mais ao Senhor, desistiram de pedir. Talvez eles tivessem se calado nas suas orações. Quantas vezes também nós abandonamos os nossos sonhos, nossos projetos, porque estamos esperando há tanto tempo, e desistimos porque achamos que a bênção realmente não chegará. Duvidamos, às vezes até de Deus, do poder de Deus nos abençoar. Está demorando demais, Deus não vai me abençoar, mas para Deus tudo é possível. Nós vemos no texto aqui, tudo é possível. O poder de Deus, ele não está limitado à perspectiva humana ou à nossa expectativa humana. Não está limitado a isso. Então, se você está esperando que Deus responda a algum pedido ou alguma necessidade sua, continue orando, continue pedindo, continue confiando, continue acreditando que a palavra de Deus nos diz que Ele ouve as nossas orações. O anjo fala para Zacarias, Deus ouviu a sua oração. E lá em Apocalipse nós vemos também que os anjos apresentam diante de Deus as nossas orações. Então, meu irmão e minha irmã, continue pedindo, continue acreditando. Uma das características desse casal que nós lemos, Zacarias e Isabel, é apresentada lá no versículo 13. Uma característica importante para todos nós, que estamos buscando uma bênção do Senhor, que é através da oração, a oração. Lá o texto diz que o anjo disse para Zacarias não temer, porque a sua oração foi ouvida. Não tema. Zacarias e Isabel não podiam resolver o problema de nenhuma outra forma, a não ser o quê? Orando. Da mesma forma, eu e você também não podemos resolver muitas coisas, que talvez estejamos até pedindo a Deus, mas podemos orar, podemos entregar os nossos pedidos ao Senhor. Então persevere na oração. Tudo que vem através da oração é uma bênção do Senhor. Então confia, continue pedindo. Esse casal estava sofrendo muito, porque eles queriam ter um filho. E sabiam que na cultura judaica, os filhos cuidavam dos pais na velhice, sustentavam os pais. Era uma garantia, era uma segurança financeira para os pais, a manutenção de um legado, uma posição social da família. Então eles precisavam dar continuidade, ter um filho para dar continuidade nisso. E os filhos eram considerados uma bênção na sua cultura, e a falta deles, maldição. Imagine o que passava na cabeça deles, Zacarias e Isabel, eles ficaram muitos anos pedindo, sem filhos, e nesse momento da vida deles, não esperavam que algo mais acontecesse. Sentiam-se desesperançados, sem expectativa de que algo realmente fosse acontecer. Mas o texto segue, e nós vemos aí, mostra
que a sorte de Zacarias mudou. Deus manda um anjo para falar, e esse anjo, ele assiste diante de Deus, ele está na presença de Deus, ele se apresenta a Zacarias dessa forma: eu sou o anjo que está na presença do Senhor. Então, não precisa temer, não precisa ficar com medo. Um dia, quando ele estava servindo no templo, foi escolhido para entrar no lugar santíssimo, para oferecer incenso, e um anjo o visitou com uma mensagem muito especial, que Isabel seria a mãe. Aí o que ele pensa? Vem logo na cabeça dele, a impossibilidade. Mas ela já é idosa. Não tem como isso acontecer. A consciência sobre a idade de Isabel falou mais alto do que a promessa que o anjo estava fazendo naquele momento. E por isso, Deus impede que Zacarias falasse até que a promessa se cumprisse, se tornasse real. Então Deus cumpre o que Ele promete. Continue persistindo, continue perseverando em oração. Se tem algo no seu coração que realmente você quer colocar diante de Deus, ore. Coloque os seus desejos, seus pedidos, seus projetos e peça que tão somente a vontade do Senhor prevaleça sobre tudo isso que você está colocando diante dele. Então não desista em meio às circunstâncias que você está vivendo, em meio às adversidades. Deus contempla o desejo de um coração sincero. Continue orando. Deus não esquece dos seus filhos. Nós vemos nessa história que Deus realmente não esqueceu de Zacarias e Isabel. E Ele muda a história. Ele muda histórias de dor em histórias de vitória e alegria. Zacarias e Isabel se tornaram pais de João Batista, o profeta que anunciou a chegada de Jesus como o Salvador do mundo. João significa o Senhor é gracioso. Que privilégio para esses pais, ter um filho chamado o Senhor é gracioso. A história de Zacarias e Isabel mudou completamente. Uma história de desprezo, de derrota, transformou-se numa história de louvor, de glória ao nome do Deus que eles serviam. Zacarias, ele também foi submetido a uma prova de fé quando ficou mudo. No entanto, ele não desistiu de servir, de louvar e adorar ao Senhor. Continuou perseverante. E ele nos ensina que as provações podem fortalecer a nossa fé e nos aproximar cada vez mais de Deus. As orações têm esse poder de nos aproximar de Deus. Tem uma história de Thomas Edison, né? Muitos conhecem, que fez o inventor da luz, né? Que nós podemos dizer. Certa vez, muitos dos fracassos, ele disse, muitos dos fracassos que acontecem na vida ocorrem porque as pessoas não perceberam o quão próximas elas estavam do sucesso quando desistiram. Sabe quantas vezes ele tentou o material certo para a lâmpada elétrica? Mais de 1000 vezes. Edison fez mais de 10.000 tentativas antes de encontrar esses materiais certinhos para ter a lâmpada elétrica. Cada vez que ele falhava, ele obtinha valiosas informações a respeito do que não funcionava, levando-o mais perto da perfeição. Se o mundo, na tentativa, continua tentando mais de 1000, mais de 10.000 vezes, então é para nós perseverarmos também. Se o mundo nos diz para não desistirmos, imagina servindo a um Deus tão poderoso como Deus que abençoou Zacarias e Isabel, que pode fazer o impossível aos olhos humanos. Para Zacarias e Isabel era impossível, já eram idosos, mas Deus nos convida a confiar nele completamente quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou nada a contribuir para que algo que estamos pedindo aconteça. Então, persevere, vamos permanecer firmes na fé, perseverar na esperança que Deus cumprirá todas as promessas em nossas vidas. Temos a Bíblia que tem muitas promessas. Então, olhe para a palavra de Deus, que lá você vai encontrar muitas promessas para a sua vida. E se você está enfrentando algum desafio, que acha que também não dá mais, você não vai conseguir mais, lembre-se que Deus pode
todas as coisas. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Confie em Deus. Persevere, espere nele, nas suas promessas. Mantenha a sua fé, mesmo em meio às provações. Abaixe a sua cabeça e reflita nessa história de Zacarias e Isabel. Uma pessoa que estava no templo servindo ao Senhor. E um anjo aparece, dizendo que a promessa que ele tanto queria, algo que ele tanto queria, Deus cumpriria na vida dele. Deus é fiel para responder e recompensar os justos e perseverantes. O que nós podemos aprender com essa história de Zacarias e Isabel? Que é preciso orar. É preciso orar. O anjo fala que Deus ouviu a oração dele, Deus se atentou para a oração dele e que Deus não rejeita nenhuma oração. Nada é desprezado na presença de Deus. Deus pode arrancar a tristeza e dar motivos para sorrir, porque Ele é Deus. Tudo o que é resposta de oração não traz dor, antes traz paz ao coração. Deus não esquece de você, Deus não esquece das suas orações. Busque ser justo aos olhos de Deus e no tempo certo, Deus responderá a sua oração. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar sua vida, a sua perseverança em oração, num exemplo de fé para as outras pessoas, assim como Ele fez com Zacarias e Isabel. Então, meu irmão e minha irmã, não desista, persista, continue orando, porque Deus não despreza nenhuma oração.